Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar o nosso culto virtual clamando para que Deus, através do seu Espírito Santo, venha revelar a sua vontade, a revelação da sua palavra em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria começar então trazendo para você uma curiosidade, né? Muitos não sabem. Existem muitas Bíblias, né? Principalmente as antigas, que entre o Velho e o Novo Testamento existem duas folhas em branco, né? Ou seja, 4 páginas em branco. O que significa isso? Né? O que significam essas páginas em branco? Significa um período chamado intertestamentário ou entre testamentos. Um período de aproximadamente 400 anos, onde Deus não levantou mais profetas. E nesse período, então, acontece o domínio de Israel por povos, né? Começam os persas, depois os gregos, os macedônios, os egípcios, os sírios, depois vem a revolta dos macabeus, depois vem o domínio de Roma, não é? E nesse meio, nesse contexto, eu vou só tirar o que talvez seja mais importante, acontece o fortalecimento de seitas, né? Então, existiam os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, não é? E dentro dessas seitas, a maior eram os fariseus, e eles buscavam muito a justificação pela prática da letra da lei, da escritura. Amém? Então eles jejuavam, davam dízimos, eles oravam, se apresentavam, eles tinham um procedimento exterior, né? Era a religiosidade. Então eles buscavam com aquilo que eles faziam chegar-se até Deus. Aí os saduceus não criam em ressurreição, eles tinham sido influenciados muito pelos gregos, né? Aí vem os zelotes, que eram reacionários, eles eram o terror dos romanos porque eles promoviam atentados, né? Os essênios, que se achavam que eram, viviam em desertos, que achavam que eles estavam certos. Enfim, existiam seitas, né, divisões, que traziam em cada uma delas uma visão do homem, porque seria a vontade de Deus. Não existia a vontade de Deus revelada. E por causa disso, as pessoas, né, o povo, ele perecia, ele se corrompia. E eu queria que você entendesse, não é, que nessa época, né, Deus não realizava milagres, porque a letra da lei, né, a palavra, que na época não era numa Bíblia, não era escrita assim num livro, eram rolos. Eles eram conhecidos, né? Apareceu o Talmud, que nessa época que era um conjunto, né, de todas as tradições dos judeus. Foi criado o Sinédrio, um tribunal para julgar as causas civis e religiosas, né? Foi criado preceitos humanos, mas a palavra de Deus, ela continuava escrita nos rolos. Ela não tinha a vida. Amém? Então, você imagina assim, nós temos, né, na nossa mão a Bíblia e eles tinham o rolo. Mas por não ter assim a revelação, não ter não existirem os profetas, então não tinha a revelação da palavra, e por isso a palavra ela não produzia fruto, ela não tinha poder. Era uma palavra de conhecimento, amém? Palavra de conhecimento que ensina o caminho, mas não se tirava o poder da palavra. Amém? Então, esse período ele é caracterizado por isso. Muito bem. Eu queria ler para você Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que fala assim, Provérbios 29, 18, né? Fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, né? Em algumas versões está assim, não havendo visão, em outras, não havendo, na nova versão internacional, fala assim, não havendo revelação divina, o povo se corrompe. Foi o que aconteceu nesses 400 anos do período intertestamentário, não é? Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, então contrasta, né? O povo que guarda a lei, né? Que como sendo um povo bem-aventurado. Mesmo na época, né, se a gente voltar lá em 1 Samuel capítulo 3, quando
fala da palavra de Deus, é, aqui em Samuel, né, o jovem Samuel, quando se fala dele, não é? Se fala que as visões eram raras. Olha só, eu vou ler para você. E o mancebo, ou o jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Ou em algumas versões era rara. Naqueles dias não havia visão manifesta. Não havia. Não é? Então, também um período em que havia necessidade de Deus levantar homens que tivessem a profecia. A profecia seria a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo que faz com que nós tiramos o poder da palavra de Deus. Então, eram raras, né? Eram, não eram frequentes as visões. Nas visões, a revelação de Deus. Amém? E quando a gente fala dos fariseus, não é? A gente fala, não que a palavra de Deus não tenha a sua importância, claro, porque Oséias, capítulo 4, versículo 6, que é um texto conhecido nosso, né? Ele fala que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Olha só, conhecimento. Estou em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a palavra de Deus, é óbvio que ela é importante, o conhecimento dela impede a gente de ser destruído, né? Mas sem a revelação, o povo se corrompe, o povo se perde. Né? Então, eu queria agora comentar a respeito de um fariseu que fazia as práticas da lei, né, de Moisés, mosaicas, né, a prática das escrituras, a observância rígida das coisas, da letra da lei, e ele tinha um conhecimento amplo, um conhecimento teológico, um conhecimento da palavra. Naquela época dos 400 anos tinham sido levantados muitos mestres, doutores da lei, escribas, então ele tinha conhecimento, mas ele não tinha a revelação e por isso ele não conhecia a verdadeira vontade de Deus. Esse homem chamava-se Saulo, né? E ele consentiu em certa feita com a morte de um discípulo de Jesus, né? Chamado Estevão, né? Aqui no versículo 8, né? Fala assim, capítulo 1, tá? Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos por terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então Paulo, não tendo a visão, né? Quem não tem a visão é cego, amém? Ele não tendo a visão, ou seja, através da cegueira espiritual dele, ele combatia aqueles que na verdade eram de Deus, porque ele não tinha visão. Em Atos capítulo 9, né, nós vamos ver, no versículo 1 ainda, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, né, Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, né, eles chamavam do caminho, né, na época não chamavam cristão, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor, uma luz, né, do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, mas não era um homem que tinha lei? Não era um homem que guardava a prática religiosa? Não era um homem que tinha o conhecimento da lei, conhecimento teológico? Então você vê que isso não é suficiente para nós andarmos na vontade de Deus, não é? Nós precisamos ter o Espírito. Você sabe que naquela época, quando as pessoas queriam demonstrar um sentimento de indignação, um sentimento de revolta, sabe, assim, eles rasgavam as suas vestes. O que Deus queria que eles rasgassem eram os seus corações.
amém? Que eles se derramassem diante dele, né? Mas eles não entendiam, eles eram cegos. E aqui, quando Saulo encontra, então, quando Jesus encontra Saulo, lá no versículo 5 está assim, e ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Você está tendo dificuldade de entender, ele tinha dificuldade de entender isso. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então, para ficar muito claro, Saulo, ele tem a condição dele de cegueira espiritual, agora transformado numa cegueira física, simbolizando que ele era cego perante a vontade de Deus. Ele não tinha a revelação de Deus na vida dele. E então, aqui quando eu vou ir no versículo 11, olha só, vou para o versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, Deus levanta Ananias, né, no versículo 10, para que ore por Saulo. E numa visão, ele viu que andava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos, nós temos ouvido acerca desse homem, quanto ele tem perseguido os santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, aquelas cartas que davam para ele o poder de perseguir os cristãos, para prender a todos os que invocam teu nome. Aí Jesus fala assim no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e aos reis e aos reis dos filhos de Israel. Amém? No versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, você vê como a revelação, né, a visão muda o coração das pessoas. Agora Ananias chama Saulo de irmão. Né? Ele que tinha medo, que chamava ele de inimigo, muda para irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. No versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele teve agora a sua visão restaurada. Detalhe, no versículo 17, quando fala assim, lá no finalzinho, e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo tinha a letra da lei, mas não tinha o Espírito da lei. Paulo conhecia a obra do Criador, mas não conhecia o Espírito, a mente do Criador, não é? E quando de perseguido, né, depois de perseguidor ele passa a ser perseguido, e ele, como era fariseu, né, naquela seita que eu expliquei no começo, no período intertestamentário, ele vai se defender. Então, lá no versículo, eu estou lendo Atos capítulo 3, né, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu no tocante à esperança e ressurreição dos mortos. Sou julgado, né? E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então ele, que era fariseu, né, ele reconhece que era um fariseu, mas agora ele está sendo julgado por um conselho que tinha fariseus. De perseguidor ele passa a ser perseguido. O que Paulo fala, né? Paulo, ele começa a entender agora o plano de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, a verdadeira visão do que agrada a Deus. Então ele fazia as pregações, e agora as pregações dele, elas não eram simplesmente de letra. Não era simplesmente de letra, mas eram acompanhadas de poder.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Olha só o que ele fala. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, né, com letra I maiúscula, do Espírito Santo, Espírito de Deus, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele acaba entendendo que o poder de Deus é o que faria com que tudo na vida dele, né, fosse mudado. De uma palavra, de letra, ele tira uma palavra agora de poder. Ele aprendeu a tirar o poder da promessa de Deus e materializar esse poder através do Espírito Santo. Lá no versículo 11, ele reconhece isso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o homem pode se conhecer a si mesmo. Só Deus pode se conhecer a si mesmo. E com a revelação do Espírito, então se sabe a vontade de Deus. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? No versículo 14 ele fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ele pode falar isso com muita autoridade, pelo que nós lemos. Ele tem total autoridade para dizer que o homem não entende as coisas de Deus, o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. No versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem uma renovação da sua mente, do seu pensar. Quem lê a Bíblia tem informação, mas quem busca o Espírito Santo, e o que é, pastor? O que seria a busca do Espírito Santo? Quem busca mudar a vida. Quem busca a mudança de vida, esse tem o poder do Espírito Santo. Esse tem o poder de tirar da palavra de Deus aquilo, tudo que antes era uma promessa e que depois vira uma realidade. Amém? Eu queria também te mostrar isso, para confirmar tudo aquilo que nós falamos, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Paulo fala assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Então, Antigo Testamento, período intertestamentário, Novo Testamento. Então, ele fala assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Enquanto o homem tenta se basear no conhecimento, né, racional da palavra de Deus, né, ele vai ser morto. Ele vai ser morto porque ele não tem a sabedoria para dirigir a sua vida, para entender a verdade, a revelação de Deus. O que é, na verdade, o que Deus deseja de cada um de nós. Mas aquele que tem o Espírito, ele se transforma em um profeta, né? Ele, quando ele fala, ele não fala, ele profetiza, porque ele reproduz aquilo que o Espírito Santo revelou para ele. Então ele tem o espírito da profecia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, para encerrar, Paulo fala assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Em poder no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabes, que fomos entre vós por amor de vós. Amém? O que separa as promessas de Deus da realização das promessas de Deus é a visão. E a visão é a revelação divina. A visão, ela é a profecia, né? A profecia que Deus coloca em nossa vida através do poder do Espírito Santo. O que nós devemos fazer, então, para buscar o poder de Deus? Conhecer a palavra, ouvir a palavra, mas buscar uma mudança de vida, que significa ter a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo quando nós permitimos isso. Então que essa palavra
nos faça desejar a mudança de vida, nos faça buscar, que nem Paulo, não é? A revelação do Espírito através de uma vida santificada, deixando as coisas do mundo. Quem busca o Espírito Santo se afasta das coisas do mundo. Não é? Quem busca o Espírito Santo busca andar pelo conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, ela é revelada através do Espírito Santo na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Amém? Então eu vou pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, meu Pai, reforce a necessidade da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas significa, meu Pai, nos dirigindo, estando acima da nossa vontade. Que nós possamos desejar a mudança de vida, meu Pai, em busca da santificação, porque Teu Espírito produz em nossas vidas a santificação que é necessária para entrarmos no reino dos céus. Pai querido, abençoe todos que ouviram essa mensagem. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, e que esta palavra, meu Pai, desperte a busca do Espírito Santo, a busca de uma vida santificada, a busca de uma mudança, meu Pai, nos seus hábitos, no seu linguajar, no seu modo de pensar. Pai querido, também alcance neste momento todos aqueles que sofrem nesta pandemia. Busque as autoridades, capacite os cientistas, os médicos, os que prestam serviços essenciais, meu Pai. Como sempre nós temos orado. Porque nós sabemos que Teu é o poder, meu Pai, o reino e a glória para todos sempre. E este reino, esse poder se manifesta na Tua palavra, através da revelação do Teu Espírito Santo. No momento em que nós oramos, sob a inspiração, sob a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Não deixe de assistir então nosso grupo virtual, que é na próxima quarta-feira às 20 horas, né? Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, né? E até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Bom domingo a todos.